Boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos para que nós juntos possamos realizar mais uma leitura orante dos Salmos. E hoje a nossa dedicação vai se voltar ao Salmo de número 72. E quando a gente pensa no Salmo 72, meus irmãos, a gente está pensando no Salmo que fecha o segundo livro dos Salmos. E ainda mais, a gente pensa que estamos quase, não muito precisamente, se contarmos os versículos, mas estamos quase no meio do livro dos Salmos. Isso nos faz perceber o cuidado zeloso de Deus pela nossa vida, por ter nos conduzido até aqui, por ter nos promovido saúde, por ter colocado em nossos corações o desejo de estarmos reunidos em torno da sua palavra, para que nós aprendamos a orar segundo aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus a partir desse saltério de cânticos e orações que são os Salmos. Irmãos, temos falado aqui de maneira reiterada de que os Salmos são retratos da nossa alma, né? Retratos da alma humana. Maneiras pelas quais Deus, na sua revelação, desejou também, por meio de cada nuance dos sentimentos e emoções do salmista, revelar também que ele é um Deus que atua, que ouve, que considera as nossas vidas em todos os aspectos das nossas emoções e sentimentos. Vimos salmos que são salmos de lamentação, salmos de gratidão, salmos que parecem ter uma conotação nupcial, e vimos muitos salmos, né? E hoje, o salmo que iremos ver, ele tem uma outra característica literária, que é uma característica também muito importante, que se trata dos salmos chamados de salmos régios. E esse nome tem a ver com salmos que abordam a temática do rei de Israel. Vamos entender isso de maneira melhor após a leitura, mas o que eu quero desejar desde o início, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, é que possamos fazer essa leitura, mesmo que seja uma só vez, porque são 20 versos, de maneira bem pausada, considerando cada um desses aspectos, para que naquele intervalo em que faremos o silêncio, Deus possa falar pessoalmente ao nosso coração e depois, logo em seguida, por meio da interpretação da palavra de Deus, sejamos ali edificados mutuamente pela palavra. Irmãos, eu sei que os irmãos já estão cansados de saber isso, mas orar segundo a palavra de Deus é orar bem. Orar em harmonia com aquilo que nos foi revelado no livro dos Salmos é orar bem. É orar de acordo com aquilo que o próprio Deus, na sua providência, né, aprove nos revelar através desses homens que escreveram esses textos e que fazem parte do cânon da Bíblia. Então você que está chegando aí, minha irmã, meu irmão, seja muito bem-vindo também. Tome parte conosco para que a gente possa realizar essa leitura orante do Salmo 72. Convido você a tomar a sua Bíblia em mão, ou o seu aplicativo da Bíblia. Às vezes eu estou usando o celular, às vezes eu estou aqui na tela com o salmo escrito do meu notebook. O importante é que tenhamos no coração essa disposição, tá, de fazermos essa leitura juntos. Não apenas assistirmos à leitura orante dos salmos, mas participarmos desse momento de devocionalidade. E eu não quero mais me delongar, porque eu quero aproveitar o máximo possível o tempo para que a gente possa refletir sobre algumas questões deste salmo que são tão importantes e que nos fazem perceber também em Jesus Cristo esse rei que é tratado aqui. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para que tudo aquilo que venhamos a dizer e a falar aqui possa redundar em glória ao seu santíssimo nome. Salmo número 72. Está escrito aí, Salmo de Salomão. Salmo de Salomão. Vamos lá. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas
as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados. Esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém e amém. Irmãos, que salmo maravilhoso, não é? É um salmo, como eu já disse, régio. A gente tem aí na versão Almeida Revista Atualizada um título, né? Que diz assim: o rei justo e o seu reinado eterno. E ele faz conexão ao reinado de um rei de Israel e também ao reinado do Messias. Se você observar no início do salmo, está escrito o Salmo de Salomão. A gente já viu que essa partícula para di no hebraico, ela não se refere apenas à palavra di, mas também pode referir-se à palavra para. Então pode ser também um salmo para Salomão, um salmo que foi dedicado para Salomão. Calvino disse que esse salmo, por exemplo, ele foi um salmo escrito por Davi e que foi revisitado pelo rei Salomão. Ele reescreveu esse salmo. Isso possa ser que, enfim, tenha acontecido, porque se percebe algumas características neste salmo daquela oração que Salomão fez pedindo a Deus discernimento, não é verdade? Acontece que temos algumas outras impressões que podemos tirar para entender um pouco a respeito da autoria. O Targum, que é uma tradução do aramaico para o texto hebraico dos Salmos, vai dizer que esse salmo é um salmo de Salomão e é um salmo messiânico, que ele trata a respeito do Messias. Mas a Septuaginta, que é a chamada versão dos 70, ela traz aí, ao invés de Salmo de Salomão,
mas traz o texto Salmo para Salomão, entendendo que esse salmo é um salmo de Davi para Salomão. E eu entendo, queridos irmãos, pela leitura do texto, que no próprio texto, no último verso, está escrito: findam-se as orações de Davi, filho de Jessé, que é muito mais provável que esse salmo seja um salmo de Davi, que foi escrito para o seu filho Salomão. Esse salmo provavelmente foi escrito ali no fim do seu reinado, que remonta para o meados do século X a.C., naquele momento em que o rei Davi está findando a sua obra, findando o seu ministério como ungido, como rei de Israel, para que ele possa passar para o seu filho Salomão agora esse reinado. Então faz muito sentido se pensar num salmo em que o pai deseja algo para o filho, porque em alguns momentos a gente vai ver ele usar a terceira pessoa para se referir a esse rei. Porém, também, como se pode cogitar, né? Esse salmo também pode ter características desde a sua escrita messiânicas, no sentido de que ele que é usado para descrever o rei pode estar falando do Messias que havia de vir. Ambas as interpretações são possíveis, mas eu gostaria de pensar que este salmo é um salmo realmente do rei Davi, dedicado ao seu filho Salomão, tá? E que está tratando aí do final deste reinado de Davi, no qual ele prepara o seu filho para assumir esse reino. O que a gente percebe aqui é que nesse salmo tem temas sobre um governo de um rei que é um rei universal, né? Que todas as nações vão ali até ele, o que é interessante e já demonstra aqui conosco características messiânicas que apontam para o ungido, não mais um ungido, um rei de Israel, mas o ungido, aquele que é o rei dos reis. E nos faz uma clara referência a Jesus Cristo. Embora, meus irmãos, esse salmo não tenha nenhuma citação dele no Novo Testamento. Não é? Mas é um salmo que trata muito claramente a respeito, pelo menos para nós que já temos a revelação a respeito de Jesus Cristo, trata a respeito desse reinado eterno de Jesus, tá? Uma outra coisa presente no salmo é o senso de justiça do rei em acudir aos necessitados e a punir os opressores, o que conversa muito bem com a nossa confissão de fé de Westminster, quando fala sobre o governo civil, né? Que ele deve se prestar a exatamente isso: a defender aquele que é fraco, a apoiar aquele que é justo e a punir aquele que trata com injustiça ou opressão o necessitado. Então, esse salmo aqui também é um salmo que pondera a respeito dessas questões. Uma coisa interessante a se perceber é nessa estrutura do salmo, porque, irmãos, é uma estrutura bem complexa. Primeiro, a gente tem um pedido inicial aí no verso 1, né, que ele faz um pedido, é como uma abertura nesse pedido inicial: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça aos filhos do rei. Depois, do verso 2 até o verso 4, a gente tem uma primeira parte que trata da esperança de um governo justo, tá? Depois, do verso 5 até o verso 7, a gente tem a segunda parte que expressa aí um desejo, uma necessidade, uma ânsia de um reinado que seja um reinado duradouro, que dure para todo sempre. Observe-se que isso aqui, nesse salmo, já não trata mais do reinado puro e simples do governo de um só rei. Talvez se pensasse isso de um ponto de vista de dinastia, no contexto imediato em que o salmo foi escrito, mas, enfim, isso nos faz também pensar no reinado eterno de Cristo. E aí, do verso 8 ao verso 11, temos a terceira parte, que se traz aí súplicas sobre esse reinado ter um domínio global. É um rei que reinará sobre toda a face da terra. Numa quarta parte, do verso 12 ao verso 14, temos uma oração por justiça, né? Uma justiça que se volte em favor daqueles que são necessitados, daqueles que são fracos, daqueles que são aflitos, né? Em algum momento se liga esses aflitos e necessitados àqueles que são justos.
naturalmente, e a gente vai entender o porquê. A quinta parte, do verso 15 até o verso 17, se tem aí um anseio de um reino que seja próspero, que ele possa abundar em riquezas, trazendo benefícios materiais e espirituais para o povo, enquanto houver sol, ou enquanto o sol durar. Por fim, a gente tem aí o que é chamado de doxologia final no verso 18 e 19, tá? A gente tem uma doxologia final, que é um cântico de exaltação a Deus, bendizendo o seu nome. E, por fim, a gente tem o que é chamado de pós-scrito, que é, depois de composto o poema, é assinado esse poema. Se fala quem escreveu esse poema. Isso acontece também em outros casos na Bíblia, a exemplo de Jó também, tá? Então temos aqui no caso que quem fez esse poema foi Davi. Então é difícil, né, a gente imaginar que tenha sido Salomão, a não ser que a gente considere aquilo que o próprio Calvino trouxe, né, que Davi escreveu, mas Salomão escreveu em cima daquilo que já havia sido escrito pelo pai, revisitou o texto. Possivelmente isso pode acontecer. Então, vamos agora parte por parte, né? Primeiro a gente tem uma petição, ou seja, aquele que é rei está subordinado a alguém que é superior a ele. Ele diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e as tuas justiças ao filho do rei. Se a gente pensa o rei como sendo Davi e o filho do rei como sendo Salomão, a gente tem aí entre eles dois alguém que concede a ele o discernimento para que possa exercer de maneira justa o seu domínio sobre o povo. E isso, meus irmãos, naturalmente torna a nação uma nação bem-aventurada. Se a justiça de Deus é aplicada de maneira adequada, a nação que está sob o domínio desse rei, que é justo, porque recebe de Deus a justiça, ele atuará de modo que o povo possa viver de maneira pacífica e tranquila. Isso é uma oração que todos nós devemos fazer, né, meus irmãos? Entra ano, sai ano, entra políticos e sai políticos, entra governantes e saem governantes. Mas a gente precisa orar. A gente precisa ter essa consciência de que as nossas orações devem ser de contínuo voltadas a este fim, de que Deus possa nos agraciar com governantes que sejam governantes que atuem com senso de justiça para o benefício do povo. Isso é muito importante, isso é muito salutar, isso é necessário. E embora, meus irmãos, não vejamos isso, embora como maduros, né, adultos, consigamos perceber que o ser humano é um ser fraturado pelo pecado, inclinado àquilo que é mal, pensa de forma egoísta para o seu próprio proveito, ainda assim devemos continuar orando. Eu vou explicar isso, meus irmãos. Eu vi certa vez um pastor lá de Portugal, que é o Tiago Cavaco, que é pastor da Igreja Batista, ele falando que todos diante de Deus são mendigos. E há muitos pedidos que nós fazemos diante da face do Senhor, que são pedidos que duram anos e anos, até décadas. E a gente pede, mesmo que a gente não veja isso se concretizar, né, em nossa vida e história. Mas a gente deve continuar pedindo, porque isso é salutar. Isso faz parte de uma disciplina cristã, orar a Deus pedindo que Ele possa intervir, pedindo que Ele possa se voltar ao nosso favor e nos agraciar, nos abençoar. Então, assim, a gente deve, enquanto povo de Deus, continuar orando neste sentido, tá? Então, observem, a justiça, ela vem de Deus. Tanto o rei quanto o filho do rei estão subordinados a Deus e pedem que Deus possa enviar sobre eles a justiça e os juízos sobre eles. Para quê? Para que eles possam agir com justiça. E é isso que a gente vai ver nos versículos consecutivos, do verso 2 ao verso 4, que trata aí de uma esperança de um governo que seja justo. Observe o que está escrito aí, meu irmão. Julgue ele quem? O rei, ou o filho do rei, neste caso,
a pedido de Davi, julgue ele com justiça, o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas as trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Observe, meus irmãos, que a justiça aqui não é um senso simplesmente abstrato a respeito do que seja justiça. A gente vive numa época em que tem se relativizado a justiça, como se o direito fosse algo meramente abstrato, que pode ser só fruto de uma subjetividade humana, que não tem nenhuma conotação prática na vida dos seres humanos, mas que apenas é um conceito. O direito, meus irmãos, ele não pode ser um conceito, ele nasce de uma realidade objetiva. Eu não sei se os irmãos sabem, mas não tem aquele martelo que o juiz bate quando dá a sentença? O nome daquele martelo se chama malhete. E quando ele bate ali o martelo na hora da sentença, ele bate para lembrar as pessoas de que o direito é concreto. É algo concreto, não é algo meramente abstrato, subjetivo, como se pensa. Então, a gente tem aqui uma realização do direito de maneira concreta. Uma vez que o rei recebe da parte de Deus condições de atuar de maneira justa, ele precisa exercer essa justiça de maneira concreta. Não apenas como um senso subjetivo da cabeça dele, mas em atitudes que sejam para o bem do povo. É isso que o salmista está dizendo aqui. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, lógico, aqueles que estão em lugares que são de justiça, de exercer a justiça, vão fazer isso, as colinas também. Salve os necessitados e esmague os opressores. Então, esse é o senso de julgamento. Para aqueles que fazem o bem e carecem de que o seu direito possa ser garantido, os juízes devem fazer isso, ou o rei, no caso, deve fazer isso com esse senso. Às vezes a gente perde um pouco esse senso, não é? Às vezes a gente tem uma condição mental muito influenciada na academia, né? De pensar no oprimido e no opressor como se fossem elites meramente da sociedade, né? E não de pensar que todos aqueles que se reconhecem oprimidos, né, que se reconhecem como necessitados, eles têm muito mais chances de que eles tenham garantidos os seus direitos, pelo menos perante Deus. Porque aqueles que se acham justos por si mesmos e que oprimem os outros porque se acham superiores, esses também terão o seu pago. Então a gente precisa pensar de maneira mais abrangente, não a partir de uma estrutura filosófica que não é a dos Salmos. Eu vou explicar isso para os irmãos. Aquilo que é chamado de materialismo histórico no conceito comunista, por exemplo, não se aplica à Bíblia, meus irmãos. Quem fez uma interpolação desse conceito para a palavra de Deus, isso é feito de maneira depreciativa, equivocada, distorcendo a palavra de Deus. Isso aconteceu em alguns tipos de teologia aqui na América Latina, como na Igreja Católica, na teologia da libertação, e alguns que extrapolaram aquelas questões sobre a teologia da missão integral. Então, fizeram isso, usando como chave de interpretação a Bíblia, o materialismo histórico, só que eles entram em conflito. O Hermann Doidver, no seu livro, né, O Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ou do Ocidente de maneira geral, ele faz uma crítica muito severa a isso. Ele diz assim, que o marxismo tem o seu próprio Deus. Você não precisa seguir esse Deus, você tem o seu Deus, é o Deus da Bíblia. E a chave de interpretação da Bíblia não pode ser o marxismo. Não é, porque o marxismo é ateu por essência. Então, quando se fala dos necessitados, por favor, meu irmão, do pobre e do oprimido, amplie a sua visão. Não pense apenas só em uma condição socioeconômica. Veja a condição do pecado que todos nós estamos inscritos. E aí ele diz, veja só, sobre o rei, ele permanecerá, né, a partir do verso 5, que a gente vai ver que já é uma segunda parte que trata de que esse rei possa ter um reinado duradouro, afinal, ele garante a paz e a justiça ao seu povo. Então, ele permanecerá
Aí ele vai trazendo comparações com a natureza, porque assim como o sol e a lua continuam brilhando e acontecendo dia após dia, né, ele pede que o rei também possa continuar exercendo o seu reinado dia após dia, aí do verso 5 ao verso 7. Existia, meus irmãos, uma forma de tratativa com o rei. Isso a gente vê em alguns filmes, né, em algumas coisas, quer dizer assim, vida longa ao rei. Isso era uma forma de tratativa respeitosa e honrosa ao monarca. Isso aqui está muito bem esboçado, mas só que a gente percebe que existe muito mais a ser exaurido desse termo. Ele diz aqui assim: ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. E está falando ele não está falando da dinastia especificamente, ele está falando do rei. E esse rei, meus irmãos, não pode ser nem Davi nem Salomão, porque ambos faleceram. Ele está falando do rei cujo reinado é eterno. É óbvio que ele está falando do Messias, daquele que veio para nós, mas que naquele tempo viria para reino e governo sobre todos. Estamos falando aqui de Jesus Cristo. Estamos falando daquele que foi nascido de mulher, segundo a lei, e que se ofereceu em sacrifício em favor dos nossos pecados. Estamos falando daquele que a morte não pôde conter, por ele não ter pecado. Então ele ressuscitou ao terceiro dia, dando prova de que esse sacrifício foi aceito em favor dos nossos pecados. E uma vez ressurreto dentre os mortos em um corpo incorruptível, nunca jamais ele deixará de ser rei, porque o seu reinado é eterno, assim como o é intrinsecamente. Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado de Deus, e ele é eterno, então o seu reinado também não terá fim. Irmãos, não existe dentro desse conceito de eternidade outro rei que possa ter esse reinado, somente Jesus Cristo. Existe no esoterismo uma corrente chamada de grande fraternidade branca, do esoterismo no mundo. E eles falam que, por exemplo, tratando de eras, que a era de Aquários foi governada por Jesus Cristo. Mas a era de Peixes foi governada por Jesus Cristo. Mas depois que houve essa modificação da era de Peixes para a era de Aquários, agora quem governa não é mais Jesus Cristo, é um outro avatar, vamos colocar assim, Saint Germain. Que ledo engano, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus de Deus. Ele não é apenas um mestre, como eles dizem, ascensionado. É o rei de toda a terra, é o criador de todo o universo, é o Logos, que João mencionou. Então, o seu reinado, ele nunca terá fim. Ele reinará de geração por geração. Ele diz assim, veja só, que esse rei, esse Messias é desejado, e seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, ou seja, é a chuva que vem para regar a terra que foi preparada para o plantio, como aguaceiros que regam a terra. Ele será desejado. Esse é um rei desejado, é um rei que implementará de forma perfeita a paz e a justiça pelos séculos dos séculos. A ele toda a glória. Então é esse o rei que ele está tratando. Não é de um rei humano, não poderia sê-lo. E diz assim: floresçam os seus dias, o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. O que ele está dizendo? Aqueles que são justos vão estar junto com ele, como um jardim regado, florescendo ali junto com ele, e nesse jardim, para a glória dele. Então, assim, esse rei certamente é o Messias. Certamente é o Messias. Não poderia ser nem Davi e muito menos Salomão. Agora, meus irmãos, vejam só que agora a ideia do reinado messiânico ainda mais se reforça a partir daqui. A partir do verso 8 até o verso 11, fala do domínio desse rei. Observe o que está escrito aí. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe os tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá ofereçam presente. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Queridos irmãos, assim, não existiu em Israel nenhum rei até hoje que isso acontecesse. De todas as nações, até mesmo Salomão, em sua apoteose, não foram todas as nações que se curvaram perante ele. Isso é importante de se dizer, né? Porque às vezes um judeu piedoso ele pode olhar para esse texto e só olhar para a figura do Salomão.
Mas talvez ele não esteja se dando conta de que o que ele está tratando aqui é de um reinado para além dessas fronteiras do Oriente Próximo, da Ásia ali, para um reino global. Ele está falando de todos os habitantes da terra. Todos os reis se prostrem aos seus pés, diante dele. Todas as nações o sirvam. Naturalmente, isso não poderia ser Salomão. E isso em Cristo Jesus irá acontecer, meus irmãos. Seja se prostrar para a salvação, se prostrar para a condenação, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai. Até mesmo aqueles que são blasfemadores, até mesmo aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, até mesmo aqueles que são perseguidores da igreja, até mesmo aqueles que oprimem o justo, sim, um dia eles estarão de joelhos dobrados perante a presença do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, mesmo que nesta vida, nessa existência, a justiça não seja feita de maneira plena e perfeita, e você padeça muitas vezes pela injustiça, saiba que um dia, todos esses que oprimem, todos esses que tratam o povo de maneira injusta, que usam do seu poder para fustigar o aflito, eles um dia vão estar de joelhos dobrados perante a presença de Jesus Cristo para a sua própria condenação, caso não se arrependam. Temos isso aqui também, muito bem escrito aqui neste salmo esboçado. Vamos ver agora que essa oração, ela agora se estende de uma maneira muito mais especial para aqueles que são aflitos, para aqueles que são necessitados, para aqueles que são fracos. E aqui, meus irmãos, coloque aí, sábios, necessitados, aflitos, igual a justos. Justos, e a gente entende isso no sentido daqueles que foram justificados pelos méritos de Jesus Cristo, o justo. Não somos justos por nós mesmos, meus irmãos. Somos justos porque a justiça de Jesus Cristo foi imputada a todos aqueles que creem em seu nome, para a salvação. Então vamos ler aí o que está escrito dos versos 12 aos verso 14. Preste atenção aí, do verso 12 ao verso 14. Está escrito o seguinte: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Irmãos, observem, aqui está tratando de maneira muito concreta a respeito daqueles que sofrem, e de que esse rei é um rei que olha para eles de maneira especial. Não apenas olha para ele de maneira especial, mas também acode a estes necessitados que clamam a ele, que buscam a sua face, ou seja, são necessitados, mas também são justos, porque foram justificados, porque eles estão clamando a Deus, ao Deus da salvação. Entenderam? Então, não é simplesmente colocar aqui o pobre como sendo aquele que Deus, na sua atitude amorosa, contempla simplesmente pelo fato de ele ser pobre economicamente. Não é isso. São pessoas que elas próprias reconhecem que são necessitadas, aflitas, e buscam a Deus para a sua salvação e para a sua proteção. O texto é muito claro, meus irmãos. A gente não pode criar aqui uma interpretação distorcida. É isso que ele está dizendo aqui, o texto, que Deus olha para o necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. E ele diz que esse rei, que é maravilhoso, que é eterno, cujo reinado é eterno, cujo domínio é sobre toda a terra, ele redime a alma destes, da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que esse rei é também redentor. Que esse rei se volta àquele que clama, reconhecendo a sua miserabilidade. Que esse rei se compadece destes que buscam a sua face para o redimir da opressão e da violência. A gente sabe, meus irmãos, que o maior opressor que existe na face da terra não é o capitalismo, não é governos, não é nada. O maior opressor que existe na face da terra é o pecado. É o pecado. Esse é o maior opressor.
E se esse rei nos redime desse maior opressor que é o pecado, estamos falando do rei, do Messias, de Jesus Cristo. Estamos falando daquilo que ele operou por nós na cruz do Calvário, recebendo sobre si a ira de Deus, a justa ira de Deus contra o nosso pecado para a nossa salvação. Estamos falando de um rei redentor, estamos falando de Jesus, meus irmãos. Observem que o texto continua trazendo aí a quinta última parte, dos versos 15 a 17, um desejo de que esse rei possa ter um reinado próspero. Observe, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe o seu fruto, como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto lhes resplandecer o sol. Neles sejam abençoados todos os homens, e as nações chamem a ele de bem-aventurado. Isso nos faz lembrar de algumas coisas, com certeza, meus irmãos, da bênção de Abraão, né? Que em ti serão benditas todas as nações. Eu não sei se os irmãos recordam dessa bênção que Deus fez a Abraão, e também a que fez a Davi, de um reinado que não teria fim do seu trono. É óbvio que essas bênçãos não se cumpriam em si próprias, né? Paulo escreve isso falando, por exemplo, a respeito de Abraão, que quando se tratava dos descendentes, estava falando do descendente de Abraão, especificamente de Jesus Cristo, deste que é o justo, no qual, por meio dele, serão benditas todas as nações. É por meio de Jesus, meus irmãos, que são benditas as nações. É por meio de Jesus que a nossa alma prospera, no melhor sentido da palavra. Prosperar é ser bem-sucedida, prosperar é ser bem-aventurada, é ser abençoada por Deus, não no sentido meramente material. Aqui, meus irmãos, é óbvio que há alegorias. Está falando de uma bênção, de um reinado físico, sim, em que a terra produz o fruto e que isso abunda para a manutenção das pessoas, né? Mas também fala dessa bênção no sentido espiritual. Porque ele vai dizer coisas do tipo: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Então vamos lá, né, meus irmãos? Nem Davi, nem Salomão cumpririam esse requisito. Estamos falando daquele que é o bem-aventurado, que é o abençoado de verdade, que é Jesus Cristo. Observe no verso 15 que diz assim: viverá e se lhe dará o ouro de Sabá. E aí ele diz assim: e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. É interessante que esse texto aqui tem uma certa ambiguidade. Se fará por ele ou se fará através dele oração, e bendirão todos os dias. Queridos, se estamos dizendo que por Jesus Cristo as orações são feitas, estamos falando exatamente o que a Bíblia nos ensina, que devemos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. É por ele que nós oramos. Não existe outra intercessão, porque não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O próprio Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então as nossas orações são feitas em nome de Cristo Jesus. E nesse sentido, a gente faz essas orações de contínuo através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Ele que faz essa mediação em termos teológicos. Então a gente não tem outro mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E por meio dele faremos essas orações. E bendizemos o seu nome todos os dias. Aí a gente entra na parte final do texto, que é a doxologia. Se você for aí, a doxologia final, que está aí nos versos 18 e 19, você vai ler o seguinte comigo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche a terra. Amém e amém. Então, meus irmãos, bendizemos ao nome do Senhor, porque é ele quem, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o Rei dos Reis, o Rei sobre toda a carne, que governa todas as coisas. Ele está no seu santo trono, à direita de Deus, a majestade nas alturas. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é o único que merece toda a nossa adoração.
Não existe nenhum outro que nós possamos nos dirigir a Ele em devoção, em adoração, em louvor, em culto. É o nome de Jesus. A igreja existe para esse fim, para glorificar o nome de Jesus. Então precisamos, meus irmãos, reconhecendo tudo aquilo que o Salmo já nos detalhou, dizer ao nome de Jesus: bendito, Senhor Jesus, seja o teu nome. Tu és o Deus do teu povo, tu operas por nós maravilhas, a nossa salvação é prova disso. Bendito para sempre seja o teu glorioso nome, Jesus Cristo, e a tua glória encha toda a terra. Amém e amém. Verdade, verdade. Isso é verdade, meus irmãos. Usufruímos dessa revelação a respeito de quem é Jesus e podemos ler esse salmo com essa consciência de que ele trata a respeito de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que saiu para a vitória, para vencer, aquele que voltará. Aquele que voltará, meus irmãos, em majestade, em glória. É a Ele que nós nos dirigimos, meus irmãos. Somente a Ele. Eu não sei se os irmãos conhecem desses livros que o C.S. Lewis escreveu de Nárnia, né? Tem no livro, que é um tomo só, né? Tem ali como capítulo, que é a última batalha. E a gente tem ali Lewis descrevendo o retorno de Aslan. E esse retorno de Aslan é o retorno para reinar sobre tudo e sobre todos. Então ele está falando a respeito de Jesus Cristo ali, numa linguagem figurada, né? Tem, assim, num determinado momento, Lewis, ele resume para os seus leitores o fim da vida neste mundo com as seguintes palavras. Ele diz assim: para eles, contudo, era apenas o começo da verdadeira história, quando Aslan voltar, quando houver o retorno de Jesus Cristo. Toda a sua vida neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia tinham sido apenas a página de rosto e de título. Agora, finalmente, estavam iniciando aquilo que ele chamou de o primeiro capítulo da grande narrativa. O primeiro capítulo da grande narrativa, que ninguém na Terra ainda leu. Uma história que continua para sempre, em que cada capítulo é melhor do que o anterior. A terra vai ser cheia da sua glória. Cremos nisso, meus irmãos. Não habitará mais pecado, nem dor, nem sofrimento. Viveremos no reinado de Jesus Cristo como um jardim, florescendo mais e mais para louvor da sua glória. E esse reinado será pleno no seu retorno. Por isso devemos ansiar, como diz em Apocalipse, em clamor, como igreja, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Por fim, meus irmãos, esse salmo encerra com as seguintes palavras: findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Então, parece que esse foi o último salmo escrito por Davi. E esse salmo também traz esse texto, esse pós-escrito, para também fechar o segundo livro dos salmos, né? Que salmo lindo, meus irmãos, que salmo abençoador, porque nesse salmo contemplamos a face do nosso Senhor e Salvador. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, somos conscientes, ó Deus, de que o trono de Davi é um trono eterno por meio daquele que é o descendente, nascido de mulher, daquele que habitou entre nós, se fez carne, naquele que se pôs numa cruz em nosso lugar, que padeceu as agruras por conta do nosso pecado, daquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, daquele que foi assunto aos céus e está em majestade, retomando a sua glória desde a eternidade. Jesus Cristo, Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, e nós aqui, Senhor, como os Teus filhos, desejamos viver nesse reinado pleno, onde haverá paz e justiça a todos, e a Tua glória se manifestará a cada dia de maneira ainda maior sobre nós. Queremos Te pedir: vem, Senhor Jesus, toma o que é Teu.
Enche, Senhor, a terra da tua presença. Renova, Senhor, todas as coisas, para que nós, Senhor, junto a ti, possamos viver neste reino de amor e paz. Abençoa cada um de nós, Senhor, na esperança e no desejo desta vinda. Faz com que os nossos corações sejam edificados em fé, para louvor da tua glória. Essa é a nossa oração aqui, por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, mais uma vez, boa noite para vocês, graça e paz, e até a próxima leitura orante dos Salmos. Fiquem com Deus.